Sejam bem-vindos! Hoje vamos entrevistar o professor e consultor sênior Delmar Fleming, especialista na implantação do método Lean Six Sigma no setor de produção industrial e de serviços. O professor Fleming é certificado pela ASQ, American Society for Quality, como Six Sigma Black Belt, engenheiro da qualidade, engenheiro de confiabilidade e auditor da qualidade. Ele atua como consultor sênior junto à equipe de consultores da H-Water Consultoria, em parceria com o também consultor Mário Baggio. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o que é o Lean Six Sigma e também entender como esse poderoso método pode ser implementado no mercado do saneamento para proporcionar ganhos da ordem de 10 a 30% do faturamento de uma organização de saneamento pela via da redução de custos e ou do aumento da receita e ou aumento da produtividade. Vale lembrar que nossa equipe está pronta para receber seu contato e levar a metodologia Lean Six Sigma também para a sua empresa. Vamos começar? Muito bom dia, então estamos aqui com o professor Delmar Fleming, que gentilmente está cedendo aqui uma entrevista com a gente aqui. Estou também com o consultor Mário Baggio. Eu sou Eduardo Baggio. Hoje a gente vai falar sobre Lean Six Sigma. E aqui o nosso foco da nossa entrevista é falar sobre projetos Lean Six Sigma gerando mais de 100 milhões de reais de ganhos em empresas de saneamento básico brasileiras. Estamos aqui com dois gigantes da área de saneamento aqui para poder conversar com a gente sobre isso. E Fleming, eu queria que você começasse essa entrevista com o seguinte ponto. Explicar para uma pessoa que tem, sei lá, uma criança de 8 anos de idade, o que é um Lean Six Sigma, para quem nunca ouviu falar, quando que o mundo empresarial conheceu e juntou essas duas metodologias que são o Six Sigma e o Lean. Então é uma satisfação, cara, aqui poder apresentar essa metodologia, né, o Lean Six Sigma e o Lean Six Sigma. Então, seja bem-vindo. É algo, vamos dizer assim, não é algo complexo, é algo, vamos dizer assim, trata-se de um conjunto de técnicas, né, de ferramentas que são aplicadas aos processos, né. Então, essas ferramentas, elas visam a obtenção de resultado financeiro, né. Tem uma diferença em relação à lógica tradicional, que essas ferramentas elas são aplicadas de uma forma interligada ou interconectada, né? Quer dizer, uma apoiando a outra. Então, isso é que possibilita a obtenção dos resultados. Então, muitas vezes, o que acontece no dia a dia, as empresas apostam numa ferramenta só, ou seja, o pessoal popular diz a bala de prata, né? Na verdade, não existe a bala de prata, a solução milagrosa, né? Existe, às vezes, um conjunto, né, de técnicas que são aplicadas, né? E para a aplicação dessas técnicas é necessário, assim, o desenvolvimento de habilidade, ou seja, o pessoal tem que estar capacitado, né? Então, isso aí é que, vamos dizer assim, acaba propiciando, né, esses resultados muito expressivos, ou seja, esse grande guarda-chuva, né, esse grande conjunto aí de técnicas aí, ferramentas aí do Lean Six Sigma. Perfeito. Outro ponto aqui, a gente vai querer falar um pouquinho, e o Baggio também pode fazer as intervenções que ele quiser a respeito desse assunto que ele entende também, sobre a linguagem da alta administração, né, definindo o ganho monetário dentro do projeto Lean Six Sigma. Como é que a gente pode engatar esse raciocínio? Então, bom dia, Eduardo, bom dia, Fleming. Veja, conforme o Fleming comentava, né, um consultor aí com mais de 20 anos de experiência no setor industrial brasileiro, de serviços também, aplicando os projetos Lean Six Sigma, ele de fato é um ícone no país aí na aplicação da metodologia Six Sigma, não pelo conhecimento que ele tem, mas pelos resultados que ele trouxe para a indústria brasileira. E ele também tem atuado conosco aí na indústria do saneamento básico. E o que nos conforta muito com a metodologia Lean Six Sigma é exatamente esse viés monetário, porque é um projeto que começa anunciando o ganho, mas numa linguagem de alta administração, que é o ganho monetário de incremento de receita e ou de redução de custos. Assim começa um projeto Lean Six Sigma. Não é um resultado que vai acontecer ao final, uma promessa que talvez não se concretize, não, absolutamente. É um ganho avaliado em função de desperdícios identificados, de falhas identificadas previamente nos processos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de comercialização de serviços aos usuários do saneamento. E com base nesses gaps, nessas falhas, nessas improdutividades,
desses custos elevados, enfim, que nós, então, começamos o projeto Lean Six Sigma, estabelecendo que, com uma metodologia sincronizada, rodando um ciclo do PDCA, o equivalente ao PDCA, chamado DMAIC, que o professor Fleming vai explicar na sequência, nós conseguimos, então, trazer para o setor de saneamento, nesse momento aí de novo marco legal, trazer ganhos monetários. O projeto começa assim, e a partir daí tudo é desenhado para que ao final do projeto a gente confirme esses ganhos e para surpresa do setor de saneamento, os ganhos normalmente, que são a princípio elevados, eles acabam sendo suplantados. Não é, Fleming? A gente, às vezes, então, recentemente, aí, um cliente nosso, estabelecemos ganhos aí de 50 bilhões de reais no início de projetos, né? Cerca de 15 projetos. Em pouco tempo, o projeto foi avançando e fomos garimpando e conseguimos, então, identificar ganhos aí acima de 100 milhões de reais. Então, é uma ferramenta possante e que eu gostaria imensamente aí do professor Fleming dar um pouco mais de detalhe aí como é que esses projetos são implementados numa concessionária pública ou privada do setor de saneamento brasileiro. Perfeito, Mário. Então, até complementar um pouquinho a pergunta do Eduardo, o que é o Lean Six Sigma, né? A questão, né, aí o pessoal às vezes pode perguntar, né, o que é o Sigma, né, na verdade. O Sigma está ligado à variação, né? A variação é o que o cliente normalmente percebe, né? Dá um exemplo, né? Por exemplo, a questão de... Ninguém gosta de ficar em fila, né? Fila de serviço, por exemplo, mas às vezes é necessário. Então, o pessoal, um determinado serviço, fica lá 3, 4 minutos, fica 5 minutos numa fila. Então, se acostuma com esse padrão, mas em um determinado dia, ele, por algum motivo, fica lá 15, 20 minutos. Então, o cliente ele percebe a variação e isso aí acaba causando insatisfação nele. Aí o pessoal pode perguntar, e o 6 de onde é que veio, né? Por que 6? Por que não 7? Por que não 5, né? Na verdade, o 6 define, vamos dizer assim, o nível, né? O nível de qualidade do processo, né? Então, o 6 é praticamente um processo perfeito, né? Então, ou seja, um processo com muito pouca falha e que gere alta satisfação do cliente. Lógico que existe uma explicação mais técnica, mas assim, em termos para o ouvinte, eu acho que fica bem, né? A ideia seria basicamente você alcançar ou chegar o mais próximo da perfeição da produção de um produto que tem o mínimo de falhas possível, né? Exatamente. Ótima essa intervenção aí do Eduardo, porque isso foi lá na origem, na verdade, isso começou em 1987 na Motorola, muito ligado à fábrica. Então, é ligado à fabricação. Mas hoje, né, o foco não é tanto com, vamos dizer assim, a quantidade de falhas, defeitos, é muito mais em explorar as oportunidades existentes nos processos. Ou seja, não é tanto uma melhoria contínua, mas sim um salto, né? Passar de um estágio para outro, né? É um rompimento, né? Ou seja, a gente usa algumas heurísticas, que é uma regra prática, né? O Mário comentou sobre o resultado, que aí numa empresa do centro do país, aí de saneamento, que nós começamos com 50 milhões de ganho real, né? Ganho real é aquilo que, no popular, pinga no caixa, né? Aquilo que fica, né? Que o contador, lá, que o controller, né? Ele começa a aparecer recursos onde ele não sabe, né? De onde é que veio, né? E que isso acaba facilitando, né, lógico, assim, na questão dos investimentos. Tá? Então, esse aspecto do recurso aí, ele é fundamental. Aí. Então, eu falei aí do Lean, né, pessoal? Então, tem o aspecto do Lean, né, é a questão o sistema popular, sistema Toyota, né? Surgiu na produção enxuta, né? Então, procura explorar perdas nos processos, por exemplo, superprodução, né? Ou seja, produzir
mais do que o cliente quer, acaba gerando estoque, daqui a pouquinho muda a especificação, o cliente não quer mais aquele produto, né? Você está com um estoque, não tem o que fazer com aquele produto, a não ser fazer uma liquidação ou mesmo descartar. Então, o Lean Six Sigma une essas duas grandes, vamos dizer assim, metodologias aí. Okay? Professor Fleming, só um comentário sobre esses projetos Lean Six Sigma, né? Esses recursos acabam pingando no caixa, de fato, e aí, quando o professor comenta da superprodução, o setor de saneamento, de fato, ele é um sistema que é um serviço que, via de regra, eu diria que em 90% dos casos das empresas de saneamento brasileiras, a gente oferta mais do que o consumo requer, do que a demanda. Então, o projeto Lean Six Sigma, eu posso, então, aí, com a aplicação da metodologia, eu posso conter e transformar uma produção empurrada numa produção puxada? Com certeza, né? Na realidade, assim, produzir segundo a demanda, né? Ou seja, então, e aí, muitas vezes, reduzindo, né, aquelas perdas aí que tem processo aí, né? Por exemplo, né, na questão do transporte, né? O transporte normalmente não agrega valor, ou seja, na ótica do cliente, ele não está disposto a pagar, ele quer, vamos dizer assim, a água na ponta, lá na sua residência, no seu negócio, né? Não importa se é transportada 100 quilômetros ou ela, vamos dizer assim, ela percorreu ali uma distância menor, né? Então, isso aí é outra oportunidade expressiva aí nesse tipo de empreendimento, né? Eu não sei, a questão dos não sei se vocês gostariam também de a gente comentar sobre os belts aí, a questão da aplicação, certeza, né? A gente tem aqui... Mas só antes de falar dos belts aí, desculpa, Eduardo, o professor comentava sobre perdas, né? O setor de saneamento perde 40% do que produz, porque compra água demais e vende água de menos, né? E também poderíamos aplicar também a metodologia, a economia de energia elétrica, a economia de produtos químicos, a melhoria da produtividade das equipes de manutenção. Perfeito, né? Na verdade, inclusive, são alguns projetos, né? Esses temas aí fazem parte de alguns projetos que nós estamos desenvolvendo, né, nessa grande operação aí, né? Operação de grande porte. Então, por exemplo, a questão da energia, né? Quando você transporta, no caso do transporte de água, você tem perda de carga, né? Então, se você pudesse, ao invés de transportar durante 30, 40 quilômetros, né? Aí você vai gastar não só energia, mas também você dá a chance, da oportunidade para os vazamentos ocorrerem. Então, existe a possibilidade de você captar, né, ter outras, né, viabilizar outras fontes mais próximas. Né? Também a eficiência ali da operação, ou seja, a questão de manutenção de todos os equipamentos, assim, em termos dessa lógica de operação para viabilizar menos consumo, né, de energia. Perfeito. Até, professor, com relação à energia também, né, nós já tivemos aplicando alguns projetos aí em conjunto, só para que os nossos ouvintes aí conheçam, né, em cidades litorâneas, que nós não podemos ter extravasamento de esgoto de estações elevatórias na praia. Né? Então, já aplicamos também projetos em Six Sigma para impedir que houvesse extravasamentos de pós-sucção, provocando essas línguas pretas que podem contaminar aí os nossos santuários ecológicos, as nossas praias, aí, perdendo a balneabilidade. Né? Também a redução de demanda de energia, redução de custos de energia, de consumo e de demanda de energia. E uma coisa importante também, a produtividade das equipes de manutenção brasileiras, elas são muito pequenas, e a gente tem percebido, né, salvo exceções aí,
que grandes oportunidades aí de aumentar o número de serviços executados pelas equipes de manutenção de redes de água, de redes de esgoto, que executam ligações de água, que executam também ligações de esgoto. E, para nossa surpresa, essas produtividades aí, sem recurso nenhum, fundamentalmente com recurso treinamento, motivação, redesenho de processos, nós temos observado aí ganhos substantivos aí, de 50%, 100%, 200% no número de serviços executados por equipe, a equipe fazendo mais com menos. Isso também é um benefício do Lean Six Sigma, né, professor? Com certeza, eu acho que, na verdade, existem, quer dizer, nessa questão do treinamento, existe um fator, assim, que é fundamental, que é o vazamento, né, pessoal? O vazamento, na verdade, ele é praticamente a origem de tudo, né? Ou seja, talvez, assim, a principal falha, porque ele tem um efeito irradiador, né? À medida que, então, ou seja, ele se espalha no restante do sistema. A partir do vazamento, você tem que ter uma equipe para fazer, vamos dizer assim, o reparo, o conserto. Então, se você tem muitos vazamentos, você vai ter muitas equipes. Perfeito. E a partir desse momento que você tem muitas equipes, aumenta o seu custo, e aí você tem essa gestão das equipes. Então, nesse caso dessa grande operação, nós temos aproximadamente 800 equipes. Um dos projetos foi justamente a otimização do trabalho dessas equipes. Hoje, na evolução do projeto, praticamente essas equipes dobraram a sua produtividade. Foram feitas, ou seja, elas fazem... Então, o que acontece? Na verdade, você consegue trabalhar com menos, né? Com menos. E não custa lembrar aqui que cada equipe usa um carro, né, pessoal? Percebe? Então, isso é o refrigerador. Se eu tenho 800, eu vou ter que ter 800 carros envolvidos, no mínimo. À medida que isso vai reduzindo, quer dizer, tem esse efeito positivo, né? Ou seja, de redução de custos, de ganhos. Então, então está muito associado isso aí que o Mário falou, ou seja, essa melhoria aí da operação aí, com foco em vazamento, redução de custo de energia, né? Melhoria da rede, né? Isso aí tudo gera recurso para investimento, né, pessoal? E para remunerar aí também o acionista, né? O acionista precisa, né? Ele quer recuperar seu capital, né? Professor Fleming, veja, a gente está vendo aí os benefícios, aí, os ganhos monetários aí, expressivos que os projetos Lean Six Sigma provocam, né? Como tudo começa? Eu sou aqui uma concessionária privada, uma concessionária pública, uma empresa pequena, média ou grande, ou sou uma autarquia, temos mais de 1.500 autarquias no Brasil. Como que o projeto Lean Six Sigma começa? Começa com uma consultoria, começa com treinamento, todo mundo pode ser certificado na metodologia Lean Six Sigma. O que é essa certificação? O que o mundo empresarial criou e desenvolveu como estratégia para a implementação de projetos Lean Six Sigma? Queria muito ouvi-lo sobre isso. Perfeito, Mário. Então, a questão, no Lean Six Sigma, a gente trabalha os processos, na verdade. Então, ou seja, praticamente todas as organizações, tá, tem processos, tá? Então, um dos pontos que a gente analisa, dos resultados que são obtidos, ou seja, a gente consegue capturar de melhoria, tá? De melhoria de cada organização em torno de 10% a 30% do faturamento. Então, por exemplo... O professor Fleming sugeriu um exemplo aqui para esse caso. Vamos pegar uma concessionária que fature 100 milhões de reais por ano. Então, é possível capturar, ou seja, buscar recuperar em torno de 10 a 30 milhões. Isso é o que tem se mostrado, né, na prática. Isso pode ser um pouco menos, isso pode, dependendo da característica da operação, ser até um pouco maior. Então, isso é a primeira coisa que a gente observa. Outro aspecto importante é que o saneamento,
ele tem uma certa complexidade. Ou seja, onde é que está a complexidade desse tipo de negócio? Está justamente no grande volume de operações, equipes, recursos aí alocados. Então, como é que a gente começa? O primeiro ponto é fazer a gente faz um diagnóstico simples, né? Ou seja, é uma avaliação inicial, onde a gente se reúne com a liderança, com a gerência, o pessoal da operação, e identificamos esses potenciais projetos. Ou seja, né, os temas, isso é algo bem, eu diria assim, rápido, né, e pela vivência que a gente tem, a gente consegue fazer aí com boa qualidade, e, na sequência, identificamos os candidatos, vamos dizer assim, as pessoas que possuem, né, o perfil para, vamos dizer assim, trabalharem esses projetos. Né? Na verdade, ou seja, pessoas que gostem são realizadoras, né? Assim, que gostem de desafios, e aí depois, o segundo passo aí é ir para o treinamento. Tipicamente, começamos com o Green Belt, né, que é o faixa preta das artes marciais, né, pessoal? Isso é um termo emprestado lá da... O professor Fleming comentou que o Green Belt é o faixa preta, mas seria o faixa verde. Do karatê. Do karatê, do judô, né? Então a pessoa começa lá no faixa branca, faixa amarela, né? O yellow belt, e vai evoluindo. E faixa verde ali, o green belt, é uma pessoa que tem boas habilidades e consegue também resultados equivalentes, muito bons, né? E então começamos com esse nível, um curso em torno de 70 horas. Normalmente formamos turmas em torno aí de 20 pessoas, né? Assim, é algo assim que facilita, né? Assim, a parte prática e a aplicação do curso. E, então, em torno de 70 horas. Isso aí é dividido ao longo de um certo tempo. Hoje a gente... esse curso pode ser online, o presencial. Tipicamente, a gente recomenda também que tenha um componente das ferramentas. Então, a parte no presencial facilita, mas também pode ser também um misto, né? E na sequência, existe a execução dos projetos, pessoal. Na verdade, isso é um dos grandes diferenciais dessa metodologia, que a pessoa ela desenvolve habilidades. E o desenvolvimento de habilidades é realizado através da aplicação prática, né? Ou seja, então, ela precisa praticar como analisar os dados e como implementar as ações decorrentes das análises no mundo real. Uhum. Então, aí nós acompanhamos, tá, durante, tipicamente, 6 sessões, uma por mês, aí, então, em torno aí de 6 a 7 meses, a aplicação, a execução dos projetos. A parte boa da história é que logo no início já começa a dar resultado, né? Ou seja, a pessoa começa a fazer as análises, aparecem ganhos rápidos e os resultados já começam a aparecer. Então, o diagnóstico, resumindo, o diagnóstico, com a identificação das pessoas com perfil, a execução do treinamento, aí em torno dividido aí, tipicamente em 3 meses, né? E depois a execução do projeto. Então, o ciclo aí varia aí em torno de 10 meses, 8 a 10 meses, aí, podemos estender um pouquinho a 1 ano. E com a geração de resultados, a parte boa, né, pessoal? Um processo todo que se paga, né? Nós temos casos aí de grandes operações, e esse caso dessa empresa de saneamento, que vamos dizer assim, a relação do investimento em relação ao retorno é 1000 vezes, 100 vezes, né? Nesse caso aí, eu acho que está perto aí das 1000 vezes. É difícil encontrar alguma operação que dê um retorno desse porte. Na verdade, eu, sinceramente, desconhecemos algo que dê um retorno maior. Em Fleming,
pegando então aí um gancho com o seu comentário, né? Veja, é a primeira vez que eu ouço que o treinamento, como é que eu avalio a eficácia de um treinamento, né? Eu vou então fazer um treinamento, vou me especializar num tema qualquer, e esse é o grande problema aí que os gestores de pessoas estão sempre buscando. Como é que eu consigo garantir que o treinamento vai se transformar em resultados? Então, você acaba de comentar que a grande habilidade do treinando, né, após o treinamento, é implementar projetos, né? Implementar projetos sob a supervisão aí da sua mentoria, sua consultoria, o seu coaching, né? E também a pergunta que eu queria deixar, bem, aí ao final terminou o projeto, isso quer dizer então que a empresa ela passa a ter uma capacidade de produzir projetos ad eternum com essa mão de obra especializada e certificada que ela tem? Com certeza, nós estamos falando aqui desses resultados referente ao primeiro ano, né? Referente aos resultados da equipe. E, no fundo, o que a gente quer, né? A gente quer... São dois objetivos. O da geração do resultado, que as empresas, elas vivem disso, né, pessoal? E a sustentabilidade do negócio. E o segundo é a capacitação, né? Ou seja, a gente ressaltou tanto aqui, que é o que realmente acaba apagando todo esse processo, mas essa capacitação fica, né? E isso aí é ad eternum, né? Assim, não tem fim, né? Ou seja, a empresa pode ir fluindo, e é recomendável a empresa fazer, tipo, o que a gente diz, um pipeline, um tubo, né? Até na área do saneamento, ou seja, que vá, vamos dizer assim, gerando, né? Na saída vai um mecanismo que gere projetos, né? Isso vamos dizer assim, para isso ir acontecendo ao longo do tempo, né, pessoal? Essa Ok, Fleming, é fantástico isso, né? Porque a gente nunca consegue medir o payback de um treinamento. A metodologia Lean Six Sigma permite que esse payback seja efetivado, porque são 70 horas, né, que são despendidas para cada treinando, nas formações White, Yellow, Green e Black Belts. E isso daí é ínfimo o custo que se despende para ter essa mão de obra capacitada e certificada, diante dos resultados aí que nós já obtivemos aí em São Paulo, já obtivemos em Santa Catarina, já obtivemos no Rio Grande do Sul, já obtivemos no Rio de Janeiro, empresas de saneamento que, a partir do momento que perceberam que tinham potenciais ganhos desse diagnóstico que o professor Fleming se referia, e começaram, então, a implantar a metodologia Lean Six Sigma para poder viabilizar esses ganhos, sejam de incremento de receita, de redução de despesas, de aumento de produtividade, de melhoria de qualidade, tanto na manufatura, né, na produção de água de esgoto, quanto nos serviços também, que havia uma crença que os projetos Six Sigmas não se aplicavam a serviços, né, Fleming? Exatamente. Isso acaba sendo assim um falso, né, uma falha de entendimento, né, porque a metodologia é uma metodologia para processo, onde tem processos, né, é aplicável. Nós temos aplicado aí em praticamente todos os tipos de negócios, né, e acabaram muitas vezes, a gente tem os cursos abertos também, às vezes aparecia pessoal para trabalhar processos de vendas, né, então isso também, os resultados foram bem expressivos. Algo importante, né, aqui a gente está falando dos resultados mensuráveis, aquilo que realmente o controller, né, lá assina, né, assina e diz, olha, eu valido esse resultado. Por quê? Porque são tão fortes que acabam mexendo no balanço. Então, agora, a parte, tem a parte, vamos dizer assim, o intangível, que o pessoal chama do soft saving, né, a economia não mensurável, mas esse não mensurável, ele é entre aspas. Né? Por quê? Né? Porque ele acaba aparecendo num lugar, né? Ele acaba aparecendo, né? Ele acaba aparecendo no caixa da empresa. Percebe? Na verdade, por quê? No momento que você trabalha lá
reduz o vazamento, tem menos vazamento, eu vou precisar de menos equipes, ok, né? Eu vou precisar também de menos automóveis, ou seja, às vezes tem toda uma estrutura envolvida que acaba sendo diminuída também, sendo otimizada, usada aquele recurso em outros lugares, e onde é que aparece isso? Aparece no caixa, né? Na verdade, acaba assim, surgindo recurso, né? Professor Fleming, até uma questão que me ocorre também, né? As autarquias brasileiras, elas têm um estoque de dívida ativa. Muitas delas têm um estoque de dívida ativas, e nós já vimos, então, a aplicação desses projetos Lean Six Sigma. Então, eu comentava, então, do estoque que muitas autarquias têm no Brasil de dívida ativa, que é um potencial de aplicação de projetos aí, porque o Lean Six Sigma é um nome complexo, né? Mas são projetos assim de uma simplicidade de implantação, né, Fleming? Então há um potencial de economias, de dívida ativa, de redução de perdas, de aumento do faturamento, redução das ligações inativas, economia de energia elétrica, redução de insumos. Fundamentalmente, aí, mexer muito, né, Fleming, nas pegadas hídricas, nas pegadas de carbono, nas pegadas energéticas que o setor de saneamento tanto tem e que precisa dar uma contribuição para o planeta. Esses projetos podem reduzir essas pegadas, não, Fleming? Com certeza, né? O Mário citou esse caso aí da cobrança de dívida ativa. Então, tivemos aí no passado, aí, aqui na Prefeitura de Porto Alegre, tivemos aí um aluno dessa área da fiscalização que fez o curso conosco. Porto Alegre se tornou a segunda cidade no Brasil a ter o melhor desempenho na cobrança da dívida ativa, né? Acho que o Rodrigo Fantinel hoje. Então foi um projeto assim, gerou algo que gerava despesa e tal, e um projeto acima de 10 milhões por ano, né? Na verdade, isso acabou se multiplicando, porque depois o pessoal foi assim, usando o novo processo, né, ao longo dos anos. Então, vocês imaginam, no primeiro ano já gerou 10 milhões de reais, isso lá atrás, em 2007, né? Corrigindo isso, né? Isso aí é praticamente 3 vezes esse valor, né? Então, pegando esse caso aí, especificamente da dívida ativa aí que o Mário comentou. Perfeito. Fleming, toda organização é um conjunto de pessoas, né? Essas pessoas, então, nessa estratégia da metodologia Lean Six Sigma, elas vão receber aí uma dose de capacitação em ferramentas estatísticas, ferramentas de qualidade, o uso ostensivo do Minitab, né? E essas pessoas, quantas são? Dado uma empresa com 200 colaboradores, né? Todos precisam ter essa certificação, todos devem ter. Quantos são de 200 colaboradores? Quantos black belts devemos ter? Há uma proporção que a literatura prescreva para ter pessoas aí mais estratégicas, mais táticas, mais operacionais? Como que é toda essa matemática para sabermos, então, quantas pessoas do meu plantel eu tenho que especializar nessa formação para ter os resultados, então, aspirados? Para dimensionar a quantidade de Black, Green, Yellow e White Belts, devemos utilizar informações do diagnóstico prévio, que cita a quantidade de projetos a desenvolver. Quanto mais projetos, mais Black Belts, que são profissionais de atuação exclusiva em projetos Lean Six Sigma, e também mais Green Belts, que não são exclusivos, mas em quantidade maior que os Black, e assim sucessivamente, em relação à quantidade de Yellow e White Belts, que são profissionais já do nível operacional da organização. Não, ótimo. Essa pergunta, a resposta, a gente pode vir, vamos dizer assim, a gente vem da mensuração da quantidade de oportunidades que existem na empresa, né? Ou seja, qual é o potencial, né? Ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma que fatura aí na casa de valores bem elevados, então, a gente dimensiona o tamanho dessa oportunidade, a gente consegue visualizar aí a quantidade de projetos que podem ser executados, né? Perfeito. E a partir dessa quantidade de projetos, a gente pode
a gente tem algumas métricas, por exemplo, um Green Belt ou um Black Belt, se ele só trabalhar nisso, se ele só fizer isso, né, ele consegue executar 3 a 4 projetos por ano. Perfeito. Então, se eu tenho um estoque de projetos, por exemplo, de 1.000 projetos, né, nessa empresa de grande porte, então teríamos em tese aí, na verdade, se fôssemos trabalhar no primeiro ano, vamos por 4 projetos, precisaríamos, né? Mas não se trabalha tudo no ano, né? Então, a gente aí dividiria isso aí ao longo do trabalho. E aí, isso é tipo de uma pirâmide, né? Nós temos o Black Belt, é o super especialista, né? Então, tem um Black Belt, tipicamente, para 10 Green Belts. Né? E depois, nessa base aí, né, podemos ainda ter mais Yellow Belts. Mas isso também, esse número vai também depender desse aspecto. Como é que a empresa, né, se ela vai trabalhar com esse pessoal dedicado ou trabalhar com o pessoal parcial. Tipicamente, as empresas, por não conhecerem tanto a metodologia, começam trabalhando com o pessoal parcial. Né? Então, formam uma turma, né? E aí vem, né, se convencem que funciona, e aí faz uma nova seleção de projetos, né? E aí vai o processo, ele vai crescendo, né, organicamente. Por exemplo. Pois é, Fleming, até aproveitando aí a sua experiência também internacional, essa mão de obra especializada, atuando dedicada ou part-time ou full-time, né? Como que a GE, como que a Gerdau, esses monstros sagrados aí que trouxeram para o mundo empresarial essa corrente Lean Six Sigma, aí a partir dos anos 80, a Motorola, o Black Belt, essas grandes organizações que tantos bilhões de dólares tiveram de resultados, conforme a literatura fartamente demonstra, essa mão de obra era dedicação full-time, dedicação part-time, criaram gerências de melhorias de processos, diretorias. Como que o mundo empresarial fora do Brasil e no Brasil resolveram isso? Porque também, se ficar todo mundo dedicado part-time aos nossos problemas, a gente reduz muito aí a nossa capacidade de ganhos monetários, não? Reduz, exatamente. A questão, na verdade, o que acontece? O pessoal acaba usando um modelo misto, né? Uma parte cria uma área, né? Essa área de melhoria. Normalmente ela é liderada por um Master Black Belt, né, que seria, assim, um diretor, né, um gerente de alto nível, né, um Black Belt com uma capacitação elevada, né, que funciona como um mentor interno. Ele dá treinamentos e também orienta, né, ou seja, uma pessoa que conheça a fundo a metodologia, né, ou seja, para poder orientar os outros belts, né, os outros ou black belt ou green belt. Então, normalmente, e aí alguns black belts dedicados e alguns greens, mas não, na verdade, assim, justamente para poder, né, porque nem todo mundo pode ficar, vamos dizer assim, é necessário ter a operação, né, Mas sempre é importante o dimensionamento, aonde a empresa quer chegar, né? Ela conseguir, ou seja, em função, ela não desperdiçar recurso. O que é desperdiçar recurso? Né? Desperdiçar recurso é você não trabalhar os projetos. Tá? Você tem lá um potencial, né? Teve uma empresa que nós conseguimos aumentar 3 vezes a venda, 3 vezes, não é mas você não vai precisar, 2,7 vezes, 270%, quase, né? 2,7, né? E, na verdade, então, você pode estender isso para outras, para toda, é uma corporação que opera em toda a América Latina. Então,
Agora, para estender, você tem que ter esse recurso. Ou seja, aí vai depender da velocidade também. Se você quer uma velocidade maior, vai ter que ter o Black Belt, Full time. o Green Belt dedicado, né? Fleming, até você comentou agora aqui um aspecto importante, né? O setor de saneamento não é um setor que tem, assim, um marketing, um processo de marketing, um processo comercial com viés agressivo, né? É um monopólio. Quando você comenta que a metodologia Lean Six Sigma pode melhorar a venda de ligações de água, a venda de ligações de esgoto, consequentemente, a venda do produto água tratada e do esgoto sanitário tratado, aumentar o faturamento, melhorar a arrecadação, melhorar a eficiência da cobrança. Eu gostaria muito de ouvir um pouquinho mais sobre isso, porque quando a gente fala em processo, as pessoas imaginam o processo de produzir água, o processo de produzir esgoto sanitário tratado. Você está entrando aí numa área do saneamento brasileiro que ainda é muito conservadora, dizendo que os ganhos da aplicação da metodologia em aumento de receita, aumento do market share, também pode ser um resultado a ser buscado. Com certeza, né? Essa melhoria aí da eficácia operacional, né? Algo que é pouco, vamos dizer assim, compreendido, tá? É importante a gente ressaltar, né? Essa questão, muitas vezes, o pessoal atribui essa baixa eficácia das operações à motivação das pessoas. Tá? Então, na realidade, o que acontece? Nos processos existem aquelas as responsabilidades da liderança e a responsabilidade das pessoas. Então, mas se a gente analisar a fundo, né, a gente vai perceber que boa parte da responsabilidade não está na operação. O pessoal não faz, às vezes, não é porque não quer, porque está desmotivado, não. Na verdade, às vezes, ou falta um recurso, ou falta um treinamento, ou falta alguma coisa ou o cadastro está errado, alguma coisa, não, que são coisas que não dependem, né, da força de trabalho. Mas, normalmente, o pessoal atribui isso, né, à falta de motivação. Isso já é bastante conhecido, né, nessas parcerias que a gente tem lá com os norte-americanos da American Society for Quality, a ASQ, né, Associação Norte-Americana da Qualidade. Nos anos 60, o governo norte-americano pagou, o governo norte-americano é um grande contratante de serviços. Então, o governo norte-americano pensou, ele tinha problema de qualidade, ou seja, de execução, receber materiais fora da especificação. Né? Então, o que eles pensaram? Bom, isso aí deve ser falta de motivação. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pagar palestrantes motivacionais, pagar esse pessoal aí para dar palestra para os fornecedores para ver se melhora, né, a qualidade. Então, isso foi feito, né? Mas o que aconteceu? Eles começaram a ver que não era um dinheiro possível, né, que acabava, o resultado não era o resultado esperado. Né? Por quê, né? Porque boa parte das causas dessa falta de eficácia está na responsabilidade muito mais gerencial da liderança. Né? Por exemplo, não é o operador lá da ponta lá que define o modelo de automóvel, por exemplo, o sistema de bombeamento, quem é o fornecedor do floculador, ou do sulfato de alumínio, ou do cloro. Então, isso são coisas, né, que estão muito mais, o que a gente diz assim, são causas comuns, tá, que não estão associados ao pessoal da operação. O pessoal da operação não tem, né, não tem ação sobre isso. Né? Então, isso aí é algo assim, que a gente vê nas organizações é pouco entendido. Né? Perfeito. É pouco entendido e acaba sendo, assim, atribuída a principal causa da falta de eficácia. Então, olha, Fleming, eu queria complementá-lo aí pelas suas palavras, né? Eu louvo muito, né? Eu louvo muito aí a mão de obra operacional e que a gente pode conseguir resultados com ela, com uma liderança forte, né? Como dizia aí a nossa querida Cora Coralina, né? A gente aprende com os livros, com os mestres e com os humildes.
E eu acredito muito na mão de obra operacional do setor de saneamento. E às vezes a gente vê isso mesmo, estou achando que o pessoal está meio desmotivado, o pessoal está estressado, reclamando do salário, e eles são muito dóceis, se você trabalhar com a verdade, com uma liderança participativa, né, o resultado vem, a gente melhora os nossos operadores, os nossos encanadores, os nossos leituristas, todo o faturamento de uma empresa, né, todo o valor de uma empresa está em cima desses operacionais, porque eles fazem a hora da verdade, né, Flemming? Eu fiquei muito contente ouvindo ele falar sobre isso. Isso é fundamental. Existe, na verdade, não existe meia solução. A gente tem que tratar todo o corpo, na verdade, todos os processos do sistema da empresa. No momento que a gente não entende isso, né? E de repente eu uso o recurso, vou trazer o nome, aqui a gente é importante. A gente não quer dizer que a palestra motivacional não ajude, é necessário também, é uma forma de, né, alguma contribuição dar, né? Mas o que a gente está colocando aqui é o exagero, né, pessoal? É o exagero, apostar tudo nisso, né? É como se fosse a solução. Né? Então, nesse aspecto, é a dose do remédio que acaba sendo, vamos dizer assim, não chega a transformar no veneno, mas ela acaba sendo exagerada e não dá aquele retorno. A empresa, ela pode usar esse recurso, mas também se basear principalmente, olha, o que acontece? Que as pessoas, o operador, tá? Ninguém gosta o operador usual, ele não gosta de cometer falha. Uhum. E o colega dele vai dizer, olha, o fulano entre os pares, né, eles querem também ter a sua reputação a ser preservada. Então a gente entendendo isso, ou seja, né, que trabalhar os processos, identificar o porquê e a fundo, né, nas motivações, né, nos porquês das falhas, né, é o que traz aí, vamos dizer assim, é uma forma de melhorar a operação. Flemming, tanto você tem razão, queria corroborar aí com a sua manifestação, evidenciando, né? Você comentou muito do vazamento, né? O Brasil, o setor de saneamento é um setor apaixonado pelo vazamento. O dia que no Brasil não tiver mais vazamentos, né, as pessoas vão fazer araquiri, porque eu vou fazer com tantas equipes, com tantos equipamentos, com tantos veículos. E uma das causas potenciais do vazamento, você comentou sobre isso, é má qualidade de material. Por falta de especificações. Ou seja, às vezes as pessoas estão desanimadas de trabalhar porque retrabalha, vaza, conserta, e a causa raiz é um tubo de má qualidade, é um tubo exposto ao sol. Quando você comenta que o projeto Lean Six Sigma vai redesenhar processos, e se o fator qualidade do material e equipamento for uma causa raiz, esse vai ser um alvo importante, porque para a gente poder melhorar um tubo, uma conexão, sem o que nós não vamos vencer a batalha contra os vazamentos. Essa é a realidade. Então, existe, assim, por exemplo, vou dar um exemplo de manutenção, situação típica de manutenção. Muitas vezes a bomba, lá o sistema de bombas, ou então algum outro equipamento de processo, começa a dar algum problema. O que faz assim, o pessoal, assim, de uma forma convencional, né? Manda o equipamento, faz uma reforma geral, né? E aí faz a reforma geral e vem com um problema novo. Aí, na verdade, então, o estudo dos processos, das falhas, dos mecanismos, né? Assim, mostra que, normalmente, às vezes, as falhas se concentram em um ponto. Aí, tem lá a máquina, o equipamento tem lá seus
10 conjuntos. É um daqueles conjuntos que às vezes é o vilão, né? E aí fica mais fácil, porque às vezes manda a máquina, aí... Então, ou seja, é necessário ir para o detalhe. E outra questão, essa questão do vazamento, né? Aí o pessoal pensa assim, não, vamos trocar toda a rede. Né? Toda a rede. Pô, mas aí troca parte boa, tem parte ruim, né? Então, e aí as falhas também, algo interessante, é que as falhas normalmente elas não se distribuem uniformemente. O pessoal acha que aquelas falhas elas estão assim como se fosse um pontinho, assim fosse uniforme. Não. Elas, tipicamente, elas se concentram em alguns pontos. E se a gente descobre esses pontos, vai ali corrigir, é mais barato, é mais rápido, é mais eficaz. Né? E isso existe uma lei econômica, uma lei, né? Começou na economia, mas hoje é usada amplamente nas falhas, que é o princípio de Pareto. Né? Ou seja, tipicamente uma rede, né? Ela vai 20% ali das regiões respondem por 80% das falhas. Né? Tipicamente. Então, sabendo isso, eu vou direto lá. Né? Assim como uma equipe de vendas, né? Eu sei que 20% dos vendedores respondem, às vezes, por 80% da venda. E às vezes não é questão de motivação. É porque, na verdade, alguns conseguem desenvolver processos melhores. Tem mais habilidade, né? Aí a parte boa da variabilidade humana é que alguns se adaptam, a algumas situações se adaptam melhor e aprendem mais rápido. Né? Agora, cabe a nós entendermos isso, né? E identificar onde é que estão esses processos melhores, esses processos excelentes, e depois, assim, disseminar isso para as outras áreas. Então, esse exemplo aí, fantástico aí, Mário, do vazamento aí. Né? Eu até faria um outro exemplo também, aí, usando o conceito de Pareto, né? O Pareto é um gênio, né? Ao descobrir que 20% das pessoas detinham 80% do capital do planeta, né? Bons tempos esse, né? Hoje, 2, 3% detém aí 90% do capital do planeta. Mas eu queria também fazer o uso do Pareto para um problema até que nós recentemente, Flêming, trabalhamos em conjunto aí com clientes 20/80, né? Com os grandes clientes, que poucos clientes representam muito faturamento. Então, metaforicamente, 20% dos clientes das empresas de saneamento representam 80% do faturamento, da receita. E ainda assim, a gente percebeu em projetos recentes, Flêming, que havia ainda um potencial maior ainda desses clientes, com alguns ajustes de processo, seja na leitura, seja no cadastro, seja no dimensionamento do hidrômetro, seja na adequação das instalações do cliente. A gente percebeu aí que, ainda que poucos clientes gerassem muita receita, nós então identificamos aí que a receita ainda estava subestimada, né? Um projeto bastante exitoso aí para podermos então melhorar ainda mais o faturamento e a qualidade dos serviços então prestados aos grandes clientes das empresas de saneamento brasileiras. Não foi isso? Foi, exatamente. Eu acho que foi, na verdade, uma determinada região dessa operação, o pessoal conseguiu aí identificar, né? Que a própria medição não estava sendo bem feita, né? Ou seja, aí por equipamentos, eu diria assim, já mais antigos, mais ultrapassados, né? Mas isso tudo só é possível, né? Isso tudo só é possível por quê, né? Foi adotada uma abordagem de processo, né? Ou seja, foi analisada toda a operação daquela rede, daquela região, porque a água que entra, a água que sai, né, pessoal? Em algum lugar ela tem que estar, não tem não tem como sumir, né? Então, aí, nesse balanço aí, foi possível... eu diria aí, aumentar, né, e lógico, às vezes não é má fé, né, às vezes é o próprio, né,
o fornecedor aqui, o provedor não vem, não fez a manutenção, elas nem estão sabendo, né, que também não está sendo, de alguma forma, cobrado ainda assim, né. Ok, Fleming. Bom, eu queria aqui já como uma etapa final aí dessa entrevista aí extraordinária que o Eduardo está provocando, né? A gente abordando questões aí importantes do setor de saneamento, nesse novo momento do marco legal. E eu queria suas considerações finais, Fleming. Primeiro, né? Você como um bom mestre, né? Você mostrou toda a estratégia dos projetos do Lean Six Sigma. Primeiro, um diagnóstico para poder identificar potenciais ganhos e, consequentemente, potenciais projetos. A partir daí, você vai dimensionar uma quantidade de pessoas para poder implementar aí full-time ou part-time esses projetos. E essas pessoas têm que ter um perfil previamente definido, esses candidatos. E a partir daí, nós colocamos esses profissionais em sala de aula. 70 horas aula, 100 horas aula por profissional, a gente consegue, então, além da capacitação, ter uma mão de obra certificada. E em função de teoria e em função também de práticas que você ministra dos seus treinamentos, porque os seus treinamentos aí não têm sido teóricos, né? Apenas teóricos, mas eles têm sido práticos, e o treinamento segue com uma atividade de coaching quando os projetos são definidos, né, numa quantidade que vá tratar de todas os potenciais problemas e falhas que as organizações de treinamento têm, e esses projetos são entregues, então, a essa mão de obra certificada, que vai, por ter aprendido na teoria e na prática o que é uma curva de Gauss, na teoria e na prática o que é um experimento, né? A estatística é muito rica, e a gente observa, então, que durante o coaching, os coaches aí do coaching que você tem ministrado aí com a equipe da Galwater, com o engenheiro Alexandre, com o engenheiro Bruno, comigo, nós temos percebido aí um estado motivacional importante, e os projetos começam a ser desenvolvidos por mão de obra altamente especializada, entregando os resultados esperados aí pela alta administração das concessionárias públicas, privadas e autárquicas brasileiras. Essa é a sequência. Me parece tão simples, Fleming. Parece tão simples. Exatamente. Essa sequência, né? Perfeito, mas na realidade tem, lógico, todo resultado, né? Ele decorre de um investimento, vamos dizer assim, né? Normalmente, quando se pensa em investimento, o que o pessoal pensa, né? Qual é a imagem mental que surge, né? É de um investimento numa estação de bombeamento, uma rede nova. E aqui no Lean Six Sigma é diferente, pessoal. O grande investimento é o tempo. Ou seja, a gente procura explorar na operação existente, né, e extrair, né, dali o resultado. Então, então, essa é uma mudança, né, é uma mudança assim, fundamental, porque todo ganho que tudo isso que a gente ouve no dia a dia, na mídia, né, você, para ganhar eu tenho que colocar lá um equipamento, fazer um investimento né, e normalmente o pessoal associa com alguma instalação, não, aqui é o tempo. E esse é o grande recurso que a gente precisa, né? E tipicamente, quando o pessoal faz o curso, nesse modelo parcial, part-time, né, a liderança precisa, assim, liberar, né? E não é nada demais, na realidade, um projeto, de Greenbelt, por exemplo, ele demanda em torno de 300 horas ao longo aí desses 6 a 8 meses. Então, o que a gente pega? Divide 300 horas por 6, né? Você dá 50 horas por mês, divide 50 por 4 semanas, dá praticamente aí... no caso aí dá 12 horas, um dia e meio né?
Então, a pessoa pode ter um pouco mais de habilidade, fazer um pouco mais rápido, né? Então, passa a usar um dia. Ou seja, agora, a outra conta que é importante fazer, por exemplo, pegar um dos projetos lá dessa grande operação do centro do país, tá? Um dos projetos ele já superou os 20 milhões de reais. Se a gente pegar 20 milhões de reais e dividir por 300, tá? Isso dá isso aí dá aproximadamente 60 mil reais por hora. Alguém sabe, eu gostaria até hoje, é o desafio, né? Se alguém me apresentar alguma operação, algum negócio que der 60 mil reais por hora de resultado, né? Que seja um negócio lícito, né, pessoal? Lícito. Nos apresenta, né? Perfeito. Ok, mas essa é a realidade. É fato. Isso é uma coisa... Não. Isso se repete. Essa grande operação siderúrgica, uma grande multinacional brasileira, líder nas Américas e tal, que a gente conseguiu mais de 100 milhões, mexeu no balanço da empresa. Foi o ano que eles viraram o resultado. De onde nós dissemos para essa grande operação, vocês têm pelo menos 2 bi não trabalhados. É mais ou menos que você tem uma mina, tem um filão, né? Você mostra que está o filão do ouro aqui, né? Você quer trabalhar isso? Lógico, né? Na verdade, a partir do momento que as pessoas enxergam isso, conseguem pegar, né? Fica mais fácil. Aí vocês vão dizer, isso não é exceção, pessoal. Isso é regra. Isso é regra. Isso acontece em todas essas empresas. Lógico, o ganho depende da escala, do volume de transações, mas, tipicamente, ele existe, na verdade, mas usando essa abordagem, né? Perfeito. Bom, Fleming, eu queria, então, agradecer imensamente a sua participação e com uma mensagem final, né, que você, até parodiando o que você acaba de comentar. O maior recurso no projeto Lean Six Sigma é o tempo. Às vezes pode até soar estranho. Gente, o que nós estamos falando para os nossos ouvintes é o seguinte: um projeto Lean Six Sigma requer baixíssimo CAPEX, baixíssimo OPEX. Então, pouco investimento, pouco custeio, às vezes nenhum investimento e nenhum custeio. Fundamentalmente, as horas, o tempo de um black, de um green, de um yellow, de um white belt dedicado a um projeto. Para quê? Para redesenhar processos, para identificar causas a partir dos efeitos indesejados, propor melhorias, implementar e rodar o ciclo do DMAIC, né? Então, eu queria cumprimentá-lo aí e deixar essa mensagem final, Fleming, que você muito bem colocou, que nós precisamos, então, melhorar o uso de algo que é finito, que é o tempo, né? Nós temos 24 horas dedicadas e, às vezes, a gente passa horas no nosso trabalho, o nosso cliente dedica horas e horas aí de cada colaborador e essas horas não são transformadas em resultados. Os projetos Lean Six Sigma, eles permitem efetivamente, como você acabou de colocar, imagine, 60 mil reais de ganho para cada hora, né? Usando o tempo com o CAPEX zero e OPEX zero, usando o tempo dedicado à solução de um problema que está nos processos, não nas pessoas, né? As pessoas estão mal orientadas. Eu acho que o Lean Six Sigma é um projeto que envolve muito as lideranças para que elas possam, então, proporcionar meios para que a metodologia chegue ao chão de fábrica, chegue aos ativos, aos processos, e a partir daí, por dedicação, usando conceitos, competências que foram transferidas em sala de aula, com aulas práticas, com aula teórica, com experimentos, para que nós possamos compreender o porquê que as nossas médias não estão sendo alcançadas, por que os desvios padrões estão tão altos, e com dedicação de tempo, sem recursos adicionais, a gente promove então, esses ganhos aí, que os projetos Lean Six Sigma estão sendo ofertados aí pela equipe da Galwater, uma equipe de profissionais aí capitaneados pelo professor Fleming, e isso tem trazido ao setor de saneamento uma possibilidade aí
eu diria que a pedra da roseta, né, para que nós possamos, então, melhorar as nossas receitas, reduzir os nossos custos para alavancar investimentos numa única direção: levar água encanada a toda a sociedade brasileira, rural e urbana, levar esgoto sanitário tratado para que nós preservemos o meio ambiente e criemos, então, um país, um estado, as cidades mais sustentáveis, para que nós possamos, então, deixar um legado às nossas gerações futuras. Eu queria, de público aqui, mais uma vez, então, cumprimentá-lo, agradecer ao Eduardo, agradecer você e deixar aí as palavras finais ao amigo, para que nós possamos, então, deixar essa mensagem aos nossos ouvintes. Perfeito aqui, não, ótimo aí, Mário, só dois pontos aí que eu gostaria, assim, de ressaltar, né? Que é o aspecto do treinamento. Quer dizer, na verdade, isso só acontece, tá, se as pessoas estiverem capacitadas. E essa capacitação acontece através dos métodos mais avançados aí de aprendizado para adulto, né? Não é pedagogia que é aprendizado para criança, é aprendizado para adulto, que é andragogia. Que consiste, ou seja, em usar, né? O que a gente faz? Boa parte assim, o sucesso disso está em usar também essa experiência do pessoal, da turma, né, no processo de aprendizado, que seria um desperdício, né, na verdade, não usar. Às vezes uma pessoa lá tem seus 30 anos de experiência, né, 20 anos, então isso tudo é incorporado, né, e muitas didáticas especiais, simulações, o uso de software, ou seja, todo esse conjunto de recursos aí, e que fazem, né? A gente praticamente, no curso, a gente faz uma mudança lá para a quantidade de dispositivos que são aplicados. Outro ponto importante, às vezes o pessoal fica se perguntando, né? Se é tão bom assim, né? Se essa maravilha toda, e é algo muito, por que não é mais usado, né, pessoal? Né? Então, isso é uma pergunta que a gente tem ao longo dos anos aí se perguntado, por que não é mais usado aqui no Brasil, né, na verdade. A gente tem um uso de algumas empresas de grande porte, algumas grandes siderúrgicas, aí, algumas grandes operações que usam de forma intensiva, mas ele não está tão massificado quanto poderia estar. Então, uma das hipóteses que a gente... Né, é o desconhecimento da metodologia, do potencial de resultados. Muitas vezes o pessoal diz assim, zero falhas não é, porque normalmente o Seis Sigma, o pessoal associa com zero defeito. Na verdade, isso foi lá na origem, né? Hoje não é assim, ou seja, a gente procura, vamos dizer assim, sair de um nível e ir para outro, né? É o rompimento, né? Então, na realidade, a gente busca a melhoria onde se paga. Ou seja, não vá o empresário, a empresa, não, esse pessoal vai aqui, vai gastar, né? Eu já estou com pouco recurso aqui, vai gastar meu tempo e vai me arrumar problema novo ainda. Não, né? Nós vamos tentar resolver aquilo que existe e aquilo que se paga, né? Na verdade, a gente tem um compromisso com o resultado, com a sustentabilidade. Não é um sonho, né? É o mundo real. Então a gente procura colocar isso, porque senão as pessoas dizem, esse pessoal vem aqui um bando de teórico e tal. Não, é algo concreto, né? E outra hipótese não é aplicável para o meu negócio. Na verdade, ou seja, todo negócio que tenha processos é aplicável. E o principal recurso, a parte boa da história é essa, ou seja, na verdade, nós não precisamos praticamente de aplicação de investimento em hardware, equipamento. Isso é muito pouco. Quando quer, é muito pouco. Na verdade, é praticamente desprezível. E um último ponto aqui, para encerrar, tá? Quem é que é o grande beneficiado desse processo todo? Na verdade, o grande beneficiado é a liderança. Facilita o processo dela, porque ela tem para quem entregar um projeto. Muitas vezes a liderança pensa assim, não vou entregar esse projeto, é mais fácil eu ir lá fazer porque o meu funcionário não está capacitado. Eu só faz o cálculo, assim, né? Eu entrego, vou lá e faço, né? Entende? Então o gerenciamento fica facilitado. E também um aspecto da motivação, né? A motivação intrínseca. Aí a pessoa fica motivada de fato, ela fica empoderada.
se eu consegui uma vez, por que eu não vou conseguir de novo, né? Né? Então, todo o sistema da empresa ele é melhorado, e principalmente a liderança e o acionista, né, pessoal? No fundo, nós estamos fazendo isso aqui para o acionista, porque ele precisa do resultado, né? Então, e esse resultado está lá. Se a empresa fatura 10 bi, tem lá 1 bi a 3 bi nos esperando. O tempo dessa reunião é só pegar aqui um e-mail bi dividido por 1 hora aqui que nós fizemos de reunião, ver quanto é que dá, se não estiver trabalhando, né? Então, isso os números mostram, né, pessoal? Isso não é o professor, não é o Mário, né, o Eduardo, né? Não, isso é a realidade, né? É o fato, né? É a verdade, pessoal. Né? Perfeito. Eu não acho nada, né? Pessoal, o que você acha? Eu não acho nada. Na verdade, os dados mostram isso. Ok, Fleming. Conta conosco aqui, né? Muito obrigado, Fleming. Nós não gostamos de pessoal passar trabalho, na verdade. Trabalho desnecessário, vamos dizer assim, né? Perfeito. Não, olha, você ter, para quem entregar um projeto e o projeto vai ser implementado na qualidade esperada, isso daí é extraordinário. Bem, em nome da equipe da Galwater Consultoria, Fleming, eu queria agradecer a sua participação, a sua riqueza na exposição dessa metodologia que a Galwater está trazendo para o Brasil há mais de 10 anos, mais intensamente agora, pelos desafios que estão sendo impostos pelo novo marco legal, exigindo qualidade, produtividade, eficiência operacional, e queria então deixar essa entrevista aí, nós vamos publicá-la nas nossas redes sociais, para que o Brasil aí conheça um pouquinho aí do que os projetos Lean Six Sigma, a simplicidade desses projetos Lean Six Sigma e os ganhos alvissareiros aí que são proporcionados por essa metodologia robusta que tem mudado muito o cenário internacional e nacional. E o setor de saneamento, eu acredito, Fleming, piamente aí que muito pouco tempo o Lean Six Sigma vai estar sendo universalizado, porque pela demanda que nós temos, pelos desafios que nós temos, pela insuficiência de recursos de CAPEX, de OPEX que nós temos, você acaba de narrar para a gente aí todo um potencial que todo o setor de saneamento, as concessionárias pequenas, médias e grandes, públicas e privadas, podem fazer uso, e consultem a Galwater Consultoria. Temos o maior prazer em evidenciar para vocês as metodologias, as tecnologias e todas as capacitações para líderes e liderados, para que possamos, então, ter mais sustentabilidade e deixarmos um legado aí à população brasileira que tanto necessita de serviços de água potável, de esgotamento sanitário, fazendo do nosso país um local melhor para se viver. Um forte abraço a você aí, Eduardo, muito obrigado. Fleming, um prazer imenso estar aqui com você. Obrigado pelas suas ricas palavras, e nós nos despedimos dos nossos ouvintes aí. Um forte abraço, gente. Um forte abraço para você. Obrigado, gente. Se o seu custo de produção de água é elevado, se você está com perdas altas, receita baixa, dívida ativa alta, inadimplência alta, vendas baixas, produtividade das equipes de manutenção de ativos baixa, procure a Galwater. Vamos lhe apresentar os fundamentos e conceitos relativos à implementação de projetos Lean Six Sigma que serão conduzidos por profissionais capacitados e certificados, com mentoria e coaching de profissionais liderados pelo consultor Mário Baggio e pelo professor Fleming. Consulte-nos apresentando qual sua dor, nós a diagnosticaremos e a solucionaremos. E mais do que isso, deixaremos constituídas equipes próprias de Black, Green, Yellow e White Belts após moderno processo de capacitação e qualificação, certificação profissional. Vamos ensiná-los a pescar, sempre almejando ganhos monetários, essência dos projetos Lean Six Sigma, ganhos esses viabilizados com baixos dispêndios de CAPEX e OPEX.
Tenha certeza que muito em breve esse processo de transferência de know-how também estará sendo conduzido, associado à Galwater, pelo Instituto Métodos, cujo maior objetivo é transferir ao sanitarista brasileiro e latino-americano métodos robustos como Lean Six Sigma, MASP, CEP, entre outros, visando universalizar ferramentas estatísticas e da qualidade que produzam resultados às organizações brasileiras e latino-americanas de saneamento básico, já que na sua essência a palavra método é a combinação do MET, que em português é meta, e odus, que significa caminho, ou seja, o método é o caminho para alcançar um objetivo ou meta. Venha melhorar seus resultados com a Galwater. Nosso propósito é a incessante busca pela disciplina pelos resultados. Para contato, nos envie uma mensagem para este e-mail ou acione a equipe Galwater no celular 41 99652 1428.